dia de Fesli, ou és vrustelirari valu. Dia de Fesli, ou és vrustelirari valu. Olá, sejam bem-vindos. Convido-vos agora a uma pequena viagem pela vida, pela obra, pela importância de dois homens com o mesmo primeiro nome, Mário. Por isso chamamos a esta conversa Dois Mários que importa conhecer. Tenho comigo os meus convidados Isaac Ferreira e Tana Martuccelli. Olá a ambos, sejam bem-vindos. Olá. Olá, boa tarde. O Isaac irá debruçar-se um pouco mais sobre o Mário Cesarini de Vasconcelos e a Tânia Martuccelli sobre o Mário Henrique Leiria. Vamos ver o que é que têm em comum, o que é que poderá separá-los, porque é que foram assim tão importantes e tão fora do vulgar, como se diria hoje, tão fora da caixa. Vamos conhecer um pouco melhor estes dois Mários. Isaac, começando contigo, e com o senhor Mário Cesarini de Vasconcelos, o que te ocorre dizer? É verdade. Não querendo, digamos, fazer aqui uma nota biográfica e bibliográfica muito extensa, vou tentar resumir-me àquilo que às vezes que são as bases para encontrarmos dois parâmetros que balizem um certo discurso sobre o outro. E sobre o Mário Cesarini de Vasconcelos, devo dizer que essas duas datas se referem à data de nascimento e de morte. Ele nasce a 9 de agosto de 1923, em Lisboa, e vem a falecer em Lisboa também a 26 de novembro de 2006. Neste período de tempo, aquilo que é importante referir para este contexto, para esta nossa conversa, é precisamente a sua vivência e a sua militância, e esta palavra podia nos levar para um território assim mais, diria, neorrealista, embora efetivamente em conversas tidas com o mestre Cruzeiro Seixas, que nos deixou há uns meses e que foi um amigo profundo de Mário Cesarini, ele referia às vezes e dizia de forma mais digamos, mais restrita, mais pessoal, alguns versos que aludiam a uma certa passagem neorrealista do Mário Cesarini, e, portanto, antes de vigorar esta aventura que foi o surrealismo, que é o surrealismo. Portanto, o surrealismo em Portugal começa a ter os seus primeiros arrebites ali pelos meados da década de 40, do século passado. Mário Cesarini, com um grupo de outros seus, digamos, correligionários, muitos deles ligados a António Arroio, mas não só. O caso desta fotografia é fulcral nisso. Ele encontra-se aqui com... Arroio, desculpa só um pequeno parênteses, a António Arroio, portanto, a escola António Arroio. Exatamente, que é de onde sai uma parte substancial daqueles que materializaram o surrealismo em Portugal. Não foram aliás, todos, obviamente. Um estabelecimento de ensino com enormes tradições no ensino artístico, não é? É verdade. É verdade. Esta fotografia é de 1949 e Mário Cesarini aparece ao lado do António Paulo Tomás, que na verdade é uma figura muito pouco referida no enquadramento do surrealismo português, mas que teve também a sua colaboração nesta fase. Na verdade, há muito pouca coisa que diga respeito ao António Paulo Tomás. Vêem-se alguns desenhos do António Paulo Tomás, por exemplo, no acervo da Fundação Cupertino de Miranda em Vila Nova de Famalicão, mas tirando isso, pouco mais há a dizer, até porque depois, a um dado momento, perdem-se os contactos e o António Paulo Tomás também terá ido para a parte incerta e pouco mais haverá a dizer. Portanto, comparando um pouco com o que aconteceu com o António Maria Lisboa, mas o António Maria Lisboa produziu e basicamente também a obra dele é confinada àquilo que se conhece, precisamente porque ele morreu muito precocemente.
Pronto, do Mário Cesarini, ele surge, portanto, o primeiro grupo surrealista surge, portanto, nessa fase. Depois há que dizer que há aqui um conjunto de elencar, de um certo elencar de objetivos e de abordagens à construção dessa aventura surrealista que vão, infelizmente, ou não, dar em caldos complexos. Portanto, há ali umas questões que nunca ficam muito resolvidas e cria-se ali uma ruptura entre algumas das figuras que, digamos, disputam uma certa liderança do movimento, se quisermos assim dizer. E então o Mário Cesarini, a um dado momento, desvincula-se, com alguns outros nomes também do surrealismo. O Cruzeiro Seixas é um deles, mas há outros que se desvinculam desse primeiro grupo. Esse primeiro grupo continua as suas atividades com o António Pedro, o Alexandre O'Neill, o José Augusto França, que ainda está entre nós, e o Mário Cesarini, com as pessoas que saem do grupo, os dissidentes, cria precisamente chamemos-lhe um grupo a que depois venha a ser dado o nome de dissidentes. Entre eles, precisamente, Cruzeiro Seixas, entre outros. E é aí também que surge o Mário Henrique Leiria, que vai fazer-nos companhia por via da Tânia nesta nossa conversa, de dizer que no caso da obra do Mário Cesarini, ela tem dois polos fundamentais, que são o das artes plásticas, que é premente, é muito concreto, numa abordagem que eu diria talvez de um surrealismo mais abstracionista, por assim dizer, e perdoem-me de certo alguns académicos que acharão que eu estou a dizer uma blasfémia, mas eu acho que o surrealismo também é dado a um lado um bocado herege dos termos, digamos, do academismo vigente, e depois tem a parte da obra escrita, da poesia, que essa será a que mais interessa para esta nossa conversa, até para podermos dialogar também com essa matéria importante no que diz respeito ao Mário Henrique Leiria, porque o Mário Henrique Leiria também teve as suas incursões pelo plano plástico, é verdade. Mas a verdade é que realmente tanto o Mário Cesarini como o Mário Henrique Leiria, o fundamental, a expressão máxima do surrealismo na sua obra vem através dessa incisão a partir da palavra. E que ela depois resvala também para o lado plástico, é verdade. E para contextualizar a questão da publicação da obra, há um poema maior logo, inicial, um livro maior, publicado pelo Mário Cesarini na editora do Luís Pacheco, na Contraponto, que é o Corpo Visível, e é esse que dá logo um ímpeto tremendo àquilo que vem a ser depois o percurso ímpar na poesia portuguesa de um homem como foi Mário Cesarini, de Vasconcelos. Portanto, a Contraponto publica esse livro e depois surgem outros, o Manual de Prestidigitação, por exemplo, que em conversa tida uns longos anos mais tarde com o Mário, ele me diz, na própria dedicatória que me faz no livro, dizer isto era para ser um livro de magia. Mas na altura, o teto, isto é uma metáfora, o teto estava tão baixo que só deu para prestidigitação. E nós sabemos que teto é que se falava, na verdade, nessa altura. Esta dedicatória que vem agora é a dedicatória que ele expressa num dos livros também importantes para qualquer biblioteca, que é precisamente esta antologia feita pelo Perfecto Quadrado, em que o Cesarini coloca única e múltipla. Precisamente o surrealismo é isso, se nos quisermos constranger a duas únicas palavras, é um movimento que proporciona uma dimensão de liberdade e de amor praticados de forma múltipla e única. E, portanto, acho que essas duas palavras são adequadíssimas para podermos avançar. Antes de passar à Tânia, queria só dar uma chega aí a um ou dois aspectos que disseste. Não esquecer que
esse surgimento do surrealismo em Portugal dá-se já em contexto de ditadura, não é? E que depois, isto seria de facto uma conversa muito mais longa, mas só deixar algumas coisas no ar, depois os mais curiosos poderão obviamente fazer a sua própria investigação. Hoje em dia é bastante mais fácil seguir algumas pistas, mas dizia eu, não só o surgimento do surrealismo em Portugal no âmbito de uma ditadura, como essa mesma dissidência que já fizeste alusão entre os elementos portugueses desse surrealismo coincide também com questões políticas além fronteiras, nomeadamente relacionadas com a União Soviética, com a aproximação a certos extremismos. Portanto, mesmo não sendo o tal neorrealismo, não é? O surrealismo, além, não é apesar, é além da sua vertente estética, não deixa de ter também em si mesmo uma condição política, não no sentido partidário, redutor, a que hoje muitas vezes nos referimos quando falamos de política, mas num sentido muito maior do entendimento da política como quase uma concepção ideológica e sobre a forma como nos podemos e devemos comportar em sociedade. Sim, em relação a isso, devo dizer que, por exemplo, uma das questões que às vezes se discutem sobre a questão da cisão do primeiro grupo surrealista, para além das questões de ordem de praxis, de como desenvolver a escrita, o caminho... Sim, os caminhos do surrealismo em Portugal. Digamos, um dos exemplos que marca uma ruptura entre concretamente o Mário Cesarini e o António Pedro, e o Mário Cesarini fez isso, foi levando esse argumento, digamos, à sua própria defesa, por assim dizer, não é que ele tivesse que fazer a sua defesa. O António Pedro, ele aponta o António Pedro como estando ligado a alguns momentos, ainda nos anos, no início da segunda década, no final da segunda década do século XX e no início da terceira, portanto, 1918, 19, 20, 21, por aí, a um certo lado fascista, a um certo lado uma direita extrema, e realmente ele aparece como diretor de um jornal com essas orientações. A verdade é que toda a gente vai sabendo o percurso que o António Pedro teve. Ele esteve à frente do TEP, uma estrutura, o Teatro Experimental do Porto, era tudo menos, digamos, era tudo menos orientado a uma certa direita, por assim dizer. E um sem número de outros fatores, mas realmente às vezes há momentos em que nós nos valemos de um determinado argumento, mesmo que ele não seja dos mais sólidos, para fazermos uma certa guerrilha, às vezes interna. Neste caso ela extravasou um bocado os domínios internos, mas a questão da política andou sempre por lá. Exato. Essa questão da direita, da esquerda, da ditadura em Portugal, de algumas ligações de alguns elementos a uma certa ideia vinda da União Soviética, que é verdade, penso que mais... Até algumas das discussões prendiam-se com isso, com um afastamento total das políticas instituídas, e muitas vezes a dissidência também vinha daí. Por exemplo, o Mário Henrique Leiria era, obviamente, uma figura mais ligada a um contexto político de militarismo. O Cesarini já não. Mas isso aconteceu no surrealismo francês também. Houve eu só quis destacar, era isso mesmo que eu ia dizer, leste o meu pensamento. Eu ia precisamente dizer que só estou a destacar este aspecto muito de passagem, precisamente para que quem nos está a ver e a ouvir tenha presente e fique sempre ciente que mesmo quando a discussão parece ser meramente estética, muitas vezes ela é também ética. E tu disseste muito bem, mesmo em França, talvez o grande coração do surrealismo é em França, com o Breton, não é? Mas depois há a cisão com o Aragon, com o Partido Comunista, com tudo isso. Portanto, esta discussão não é sequer exclusiva de Portugal. É muito curioso e dava pano para mangas, mas ficam só algumas pistas para espicaçar a curiosidade de quem queira depois persegui-las. Muito obrigado, Isaac. Tânia, aproveitamos então a deixa para passarmos ao nosso caro amigo Mário Henrique Leiria,
Sim. E pegando já nesta deixa, passa a repetição do Isaac, que é excelente, esta diferença de personalidades entre Mário Cesarini e Mário Henrique Leiria, se na escrita ambos foram combativos, interventivos, elementos de ruptura, depois no dia a dia, na forma como se relacionaram com o mundo de uma forma mais pragmática, digamos, as coisas foram diferentes. Queres-nos falar um pouco sobre isso, por favor? Sim, olha, em relação a essa questão política, não é? Eu acho que os dois levaram muito a sério essa ideia de serem seres políticos, né? Sobretudo vivendo num ambiente de ditadura, praticando uma arte que responde a esse momento ditatorial, contemporâneo, aconteceu ao mesmo tempo, né, com o neorrealismo. Portanto, o neorrealismo dá uma resposta ao ambiente ditatorial de uma forma que não é aceita, que é criticada por muitos, e inclusive o surrealismo passa a ser também uma resposta a esse ambiente de prisão, não é? Ou seja, essa proposta estética de liberdade, não deixa de ser, portanto, um momento de atuar politicamente, mas por via artística. Exato. Essa é uma crítica que se faz, por exemplo, aos neorrealistas, e o que os surrealistas faziam aos neorrealistas, de que eles não eram artistas, eles eram escritores panfletários, vamos dizer assim, né? Estavam mais preocupados com a forma do que com o conteúdo. Exato, o aspecto enfim, levar a palavra socialista, se querem, ou antiditatorial ao povo, né, do que propriamente fazer arte. E, nesse sentido, enquanto figuras politizadas, ou políticas, ou seres humanos mesmo, durante esse momento de ditadura, vale salientar que o Cesarini foi preso, foi vigiado pela PIDE diversas vezes por conta da sua homossexualidade, né? Tinha apresentações regulares na polícia, enfim. Exato, exatamente. E o Mário Henrique Leiria também chegou a ser preso em 52, sim, depois de um evento. E aí, um nome hilariante. Na verdade, o registro da PIDE, olha, da sua prisão. Ele ficou um pouco mais de um mês preso, depois de um movimento fracassado, digamos assim. Que se chamava? Operação Papagaio. Exatamente, só o nome é todo o programa de vida. Exato. Na rádio, eles passavam, eles de alguma forma hackearam, digamos assim, que seria a palavra atual, né, da rádio, e começaram a passar mensagens repetidamente, né, e o Leiria foi um dos que foi preso, teve a casa revistada, enfim, época de ditadura, né, e talvez tenha sido esse um momento chave de mudança na perspectiva do Leiria em relação à arte. Ele nasceu em 1923 também, como... Exato, nasceram ambos no mesmo ano, é muito interessante curioso. Isso, E em relação também ao que o Isaac tinha falado sobre o único e múltiplo, né? Uhum. Cada um dos artistas do surrealismo eram únicos e múltiplos, né? Ou seja, cada um que participava do grupo, tanto o grupo do Antônio Pedro, que hoje a gente pode pensar que realmente, esquecendo essas brigas, enfim, a gente não precisa tomar lado de ninguém, né? Realmente eles foram criativos. Veja as fotografias do Fernando Lemos, por exemplo, que até hoje não tem par, não é? Mas, de qualquer forma, a gente pode pensar em cada membro do grupo surrealista como seres únicos, né, com uma singularidade na sua arte, aporta uma estética e uma estilística na literatura próprias, né, e múltiplos, no sentido de que eram poetas, eram pintores, desenhavam, faziam colagem, enfim, esculturas, né, eles têm uma variedade artística que o próprio surrealismo permitiu também, né, essas diferentes linguagens na arte. Então,
O Mário entra no grupo do Cesarini, nesse antigrupo, né? Depois no tal dos dissidentes, exatamente. Exato. E, como o Isaac comentou também, o Mário Cesarini assumiu, de alguma forma, essa postura do chefe do grupo, digamos assim, né? O que causou também algum mal-estar entre certos membros do grupo. Mas, enfim, tudo isso num paralelo, a gente poderia pensar com o surrealismo francês, né? Exatamente. A questão da discussão política também, de modo a que eles participassem da discussão francesa, de alguma forma, ainda que estivessem e fossem, na verdade, marginalizados pelos próprios franceses, né? Mas, enfim, é interessante isso. Interessante o que o Isaac falou também da relação do Paulo Thomaz, que era um operário, né, e participou desse antigrupo do surrealismo. O Leiria estudava arquitetura na Escola Superior de Belas Artes, mas deixou o curso, e em 42, em 42 ele entra na Escola de Belas Artes, mas depois ele deixa, e em princípios dos anos 50, começa a ter uma discussão aí, ou talvez uma preocupação do Leiria em saber ou usar a sua arte com uma função, digamos assim, educativa, ou se querem, eu não quero usar a palavra panfletária, mas encontrar um caminho artístico que seja político e politizado, mas sem que seja neorrealista, né? Ou seja, dar aquela resposta da arte política sem cair na não arte, como eles chamariam. Ou seja, fugindo à formatação que muitas vezes encontramos na estética neorrealista, aplicando a tal liberdade que se pretendia para a estética surrealista, mas sem nunca deixar um subtexto, chamemos-lhe assim, não é? Exatamente. Uma segunda camada de entendimento, e por isso ainda hoje, em muitos dos textos do Mário Henrique Leiria, nós começamos por apenas encontrar um cenário aparentemente absurdo, burlesco, extravagante, mas quando começamos a reparar e a entender os segundos sentidos daquele texto, percebemos que o que está ali é de facto uma enormíssima crítica ao sistema instituído, a uma sociedade conservadora e instalada. Exatamente, eu acho que ele descobre o humor com o surrealismo e aplica essa descoberta do humor surrealista para a sua obra. A crítica que no fundo exatamente, para fazer uma crítica social e política, não é? E ele, nos anos 50, ele vive de traduções, não é? Então, muitos textos de ficção científica de autores estrangeiros foi ele que ele que traduziu em Portugal, também romances policiais, e inclusive até hoje o Chandler, publicado em Portugal, é da tradução do Leiria, não é? Então, ainda que ele tenha falecido em 1980, ele deixa uma vasta obra aí de tradução que segue sendo publicada, e que, de alguma forma, também dá a escolaridade, digamos assim, a sua própria escolaridade no conhecimento de literatura de ficção científica, o que ele mais tarde produz, não é? E também literatura policial, que tem uma linguagem muito próxima dos seus contos, com militares, com agentes da PIDE, enfim, tem aí uma linguagem... Com seres de outros planetas. Exatamente. Né? Hitler. Exatamente. ele consegue, portanto, com a sua experiência como tradutor, com a sua experiência com surrealismo e com experiências de outros momentos e movimentos, digamos assim, ele consegue criar sua própria linguagem e estilo, que vão resolver essa questão do artista como ser político, não é? E politizado, criando arte, não é? Por via da estética, conseguindo passar uma mensagem de descontentamento com a realidade. E nos anos em 1961, exatamente, ele parte para o Brasil,
E de algum Ele parte para o Brasil na sequência de ter sido preso. Ele foi preso em 52, né? Okay. A partir daí, ele deixa o grupo surrealista e começa a fazer uma série de viagens. Ao mesmo tempo que ele faz as traduções, ele também viaja muito. Ele vai para a Iugoslávia, ele vai para, enfim, faz uma viagem através da Europa, ele se casa com uma alemã, né? E volta a Portugal. Em 61, ele vai para o Brasil. 2 anos antes, o seu primo, que também era Mário, e eles se chamavam, portanto, primários. Lá está o humor sempre presente. Exato, primários é genial. Os primários, então, se encontram no Brasil. Esse primo vai 2 anos antes e o Mário diz, olha, daqui a uns 2 anos eu vou. Por acaso, nessa mesma época, ele se separa e a esposa se casa, enfim, começa uma relação com um brasileiro. Então, tem um mito que diz que o Mário foi para o Brasil atrás dela, né? Mas, na verdade, eles nunca se encontraram. Ela morava em Recife, ele morava em São Paulo. E aí ele tem uma grande dificuldade de encontrar trabalho, porque ele tem um currículo extremamente forte e com exposição de pintura, enfim, enquanto realista, tradutora. Então, as empresas não conseguem encaixá-lo num setor que seja lucrativo para ele, digamos assim, não é? Que mereça um salário, enfim, digno. Então, ele se recusa a vários trabalhos e começa, enfim, a beber, e aí vem aquela coisa do gin tonic, né? Na verdade, ele torna o humor... Já lá iremos com maior destaque. Ele depois regressa a Portugal, não é? Creio que em 1970, se não me falha a memória. E depois, em 73, sai aquele que é, sem dúvida alguma, o seu livro mais famoso e que ainda hoje coloca o nome de Mário Henrique Leiria no imaginário de várias gerações. Exatamente. Contos do Gin Tonic, como tu referias, não é? Sim, sim. E são contos resultantes, portanto, dessa experiência toda que a gente tinha comentado, né? Experiência estética e experiência de vida também, né? É um livro que sai mesmo ali na fronteira antes do 25 de Abril, não é? Portanto, sai em 73... Ou seja, é como se já... É um daqueles livros, arrisco-me a dizer, que fazem sentir alguma coisa no ar, não é? Como se sentisse o ar dos tempos, como às vezes se diz. Exatamente. E nessa mesma época ele também participava de alguns jornais e escrevia textos de crítica a ditadura, enfim, textos humorísticos, por exemplo, o jornal A Bomba, que era um jornal de humor, né, que ele chamava Jornal de Graça, e logo a seguir vinha o preço do jornal. Exato. Jornal de graça, e o valor, não é, nesse... Estes contos do Gin Tonic, e depois uma outra continuação, chamemos-lhe assim, que sai depois em 74, os novos contos do Gin. Depois, muitos de nós nos lembramos, e quem quiser terá a oportunidade de descobrir também no YouTube, muito concretamente, nos anos 80, um senhor chamado Mário Viegas, um dos grandes, talvez o maior declamador de poesia que passou por terras lusas, recuperou, de certa forma, estes textos, não é? Ele tinha um programa de televisão, teve 2 programas, o Palavras Ditas e o Palavras Vivas, em que ele recupera estes textos e, de alguma forma, quase que fixa a forma de dizê-los, tal é a mestria com que o faz. Isaac, tu achas que, de alguma forma, se poderá dizer que tanto o Mário Henrique Leiria como o Cesarini têm uma poesia que, passa a expressão, pede para ser dita, para ser lida em voz alta? Eu diria que sim, a poesia tanto de um como de outro. Na verdade, nós ficamos há bem pouco tempo, e fruto, obviamente, do trabalho da Tânia, a perceber a dimensão da obra do Mário Henrique Leiria. Porque aquilo que nos tinha chegado, digamos, até há meia dúzia de anos, era precisamente os contos do Gin e os novos contos do Gin. Havia quem conhecesse o
os casos do direito galáctico, que era um livro mais difícil de encontrar do que as edições da estampa desses dos contos, mas na verdade a dimensão da tiragem foi muito maior no caso da estampa do que esses casos do direito galáctico. E depois, para além disso, aquilo que se conhecia da poesia em concreto, não querendo aqui deixar de sublinhar que as prosas do Mário Henrique Leiria estão eivadas de uma linguagem necessariamente do poético, não é? Mas no caso a poesia em concreto, aquela coisa que não chega nunca ali, aquelas linhas, aqueles textos escritos que nunca chegam ao lado direito da folha. Não sei se isto é uma questão política também, mas a verdade é que a poesia, digamos, estou a ser muito resoluto nesta abordagem, mas a verdade é que quando se fala em poesia visualmente na página, é aquela coisa que começa do lado esquerdo e nunca vai para o lado direito. Passa para a linha seguinte antes de atingir. É uma boa definição, Cai para depois discutirmos isto de uma forma mais ideológica. Mas no caso do Mário Henrique, pouco se conhecia desses textos, digamos, com essa valência formal, por assim dizer. Eram os textos que surgiram em algumas revistas. Lembro-me de uma que até já nem tem a ver propriamente com as revistas mais conotadas com o lado surrealista, a revista, por exemplo, de 58 a 61 das Notícias do Bloqueio, onde o Mário Henrique Leiria publica alguns dos seus poemas e assina Mário Henrique, somente, e também algumas traduções, alguns poemas que surgem nessa revista traduzidos por ele também. E há outras revistas desse género, dessa fase, estamos a falar ali dos anos 50, anos 60, mas livro não há. Ou posso estar aqui a equivocar-me de repente. Imagem Devolvida, Poema Mito, que era um livro objeto, mas com uma tiragem muito curta, né? Sim, mas eram peças mas já com uma estética mais... E eram peças de coleção completamente. Sim, exatamente. Exatamente. Esse livro existe, mas esse livro também, a orgânica dele, o próprio formato, é um livro objeto com uma natureza um bocado... que dispersa um bocado essa ideia mais concreta de poesia. Tal como se conhecia a colaboração na banda desenhada nos anos 70, mas eram coisas que quem comprou na altura tinha e ponto final. Sim, e também depois mesmo essas incursões pelos jornais, já no período pós-25 de Abril, que surgem... O Mário Henrique Leiria colabora em vários jornais. Eu estou a falar já mais do Mário Henrique Leiria do que do Cesarini. Mas chegamos lá porque eles encontram-se. Há muitos caminhos paralelos, mas que depois cruzam no infinito como uma célebre letra de uma banda portuguesa. E ele participa, colabora ativamente no Coiso, no Bisnau e noutros jornais de sátira e humor. E há uma coisa muito curiosa, que isso também tem a ver, às vezes, com uma certa... lá está, a ideia de militância sem cair, digamos, no paradigma... meramente partidário. Partidário ou militância do militar, do exército, ou combate de guerra, por aí. Pronto, essas coisas aí. Muitas vezes os textos nem aparecem assinados, ou aparecem assinados com nomes inventados. Já numa altura em que não era necessário isso, porque antes do 25 de Abril, sabe-se que muitos dos textos que eram publicados em jornais e revistas e até livros, os nomes eram forjados para se livrarem de males maiores, fundamentalmente para fazerem chegar a mensagem aos outros. O que importava não era de quem é esta voz, o que importava era que a voz chegasse aos outros. E aí vamos chegar à referência que fazes do Viegas, que começa a dizer poesia no final dos anos 60, não é? E, portanto, numa fase também muito, muito problemática, e ele começa a dizer poesia. Curiosamente, eu aqui posso estar equivocado, mas eu acho que ele chega primeiro ao Cesarini e só depois é que chega ao Mário Henrique Leiria. Chega ao Mário Henrique Leiria já depois da vinda do Mário Henrique Leiria do Brasil para cá e adapta os contos saídos, precisamente os contos do Gin, publicados pela Estampa,
para teatro, para uma abordagem teatral, que ele depois também usa para o plano dos espetáculos de leitura de poesia, tanto para a televisão como para o palco. No caso do Cesarini, eu lembro-me, por exemplo, de um disco... Acho que era As Confissões de uma Esplanada de Verão. Eu acho que ele faz... Salvo erro, era um espetáculo que ele fazia no final dos anos 70, ao princípio dos anos 80 logo, em que ele terminava o espetáculo, o Mário Viegas, dizendo: se gostaram, tragam os vossos amigos. Se não gostaram, tragam os vossos inimigos e preguem-nos uma partida. Pois, eu acho que lembro-me dele, do Viegas, gravar um vinil com a Graça Lobo, precisamente sobre o Mário Cesarini. O vinil é todo, é um LP só com poesia do Cesarini. E um dos textos que aparece lá, que é o Louvor e Simplificação de Álvaro de Campos, numa versão, na versão inicial que estava, digamos, cortada de uma parte, que era aquela que referia vota por 7 letras, depois ao meu povo vota por 3 sílabas arrumadas em... Não, três palavras arrumadas num nome, qualquer coisa, vota por Salazar, era assim uma história. Que o texto é violentíssimo e muito oportuno na época em que sai, e o Viegas faz um trabalho ímpar sobre esse texto. O curioso aqui, quando se fala do Mário Henrique Leiria e do Mário Cesarini, é que para além deles terem o mesmo nome próprio, que é muito curioso, e estarmos a falar disto num dia em que se celebram as Marianas, não é? Vai ser curioso estarmos a falar de Mário. Em dia de Maria falamos de Mários, exatamente. Exatamente, acho que é uma boa, digamos, é um bom desafio para estas questões também de equivalência de género, também é muito importante. Exatamente. É também muito importante. Muito e até de visto, santidade, e até de santidades, eventualmente, porque neste caso também um lado, esse lado iconoclasta. No caso do Mário Cesarini era mais fulgurante. O Cesarini gostava, tinha o lado... havia um certo glamour na sua provocação, na sua forma de surgir em público. Mário Cesarini, quando surgiu em público, ele não precisava de dar um salto e bater com força com os pés no chão, para se ouvir ali aquele ruído quase de quem faz sapateado. Não, ele bastava surgir. Ele surgia e era quase como uma epifania. Portanto, toda a gente via que estava ali o Mário Cesarini, e isso era fascinante, era fascinante. E depois havia aquelas coisas espantosas que era, de repente, ele colocar-se, quando ele podia estar num pedestal, colocar-se ao mesmo nível que todos os outros. Eu lembro-me, por exemplo, uma vez, darem-me um documento dele, um manuscrito, que eu não sei a que propósito foi, e eu também mandei essa imagem, em que o Mário Cesarini começa por escrever numa página, A4, numa metade de uma página, conheci. E depois coloca os nomes todos que lhe vêm à cabeça de toda a gente que ele conheceu. O André Breton, o Grac, o Francisco Aranda, Otávio Paz, por aí fora. Aquilo era... Uma pessoa a ler aquilo ficava derrotado logo à partida. Porque ele, quando dizia conheci, não foi aquilo que nós hoje em dia entendemos por conhecer, que é cruzarmos com uma pessoa, cumprimentarmos e conhecemos. Conhecer é outra coisa. É muito para além disso. É conhecer não necessariamente termos estado com a pessoa, mas é conhecer através daquilo que ela nos dá, nos apresenta, partilha connosco, comunica connosco. Pode ser através dos livros, da pintura, do cinema, ou até da gastronomia, ou coisas por aí. E ele depois termina eu até pedia de certo para porem essa imagem, ele termina com essa frase dizendo: mas falta aqui muita gente. E esse falta aqui muita gente, na minha opinião, significa, mais do que tudo, a validade de qualquer um de nós em poder fazer parte destas premissas. Porque as premissas do surrealismo são muito simples. Estão elencadas variadíssimas vezes em vários textos por várias pessoas, assinadas por muita gente. O amor, a liberdade, a poesia, pronto. São muito simples de elencar, de nomear. O problema é praticá-las, é exercê-las.
O Mário Cesarini era um daqueles que as exercia todos os dias com a mais espantosa rotina, com mais trivial cotidiano. Era impressionante. E isso, muitas vezes, podia ser arrebatador para alguns, como foi o meu caso, mas para outros podia ser agressivo, podia ser violento, podia ser provocador. E a provocação dele vinha ao ponto de, nesse texto em que ele põe os nomes todos dele, depois, numa dedicatória que me faz, que deixou o livro, portanto, eu deixei o livro num balcão de um hotel onde ele estava, na Póvoa de Varzim, que ele passou sempre férias desde a infância, desde pequenino na Póvoa, e eu um dia passei lá com um livro que não era dele, era um livro de retratos da Maria José Paula, onde aparece um retrato dele. Eu deixei lá no balcão a dizer, olha, é para entregar ao Mário Cesarini e eu amanhã venho cá tomar café. E então, no dia seguinte, eu passei lá, ele tinha saído mais cedo e deixou o livro para mim com uma dedicatória. E a dedicatória, que eu não estava presente, eu quando vi, bem, até é aquela coisa de uma pessoa desabar, não é? De repente eu vejo, na dedicatória vejo o meu nome no meio do nome dele. Isto é para aqui. Assim, Mário Cesarini e Isaac de Vasconcelos. E eu digo, é isto. Falta aqui muita gente, quer dizer que faltamos todos se não estamos lá. Nós, se não estivermos nas coisas a sério, se não virmos as coisas, se não participarmos delas, nós faltamos. E é isto que é merecível pelo Mário Cesarini, que eu conheci também o Cruzeiro Seixas, e acho que a linguagem era a mesma, embora eles tivessem posturas diferentes. Eram pessoas com posturas diferentes, mas o pensamento era o mesmo. E acredito que o Mário Henrique Leiria também tivesse esse cerne, essa medula metafórica. Metafórica, mas também algo de muito pragmático, quer no caso do Cesarini, quer no caso do Mário Henrique Leiria. Esta entrega, como tu já disseste, exercer no sentido de defender aquilo em que se acredita e muitas vezes, como se dizia em português antigo, passar as passas do Algarve, ou seja, sofrer as consequências das decisões para não abdicar de convicções. Nós poderíamos estar aqui horas, como já perceberam, mas não podemos. Poderíamos, mas não podemos. E eu gostaria de, para encerrarmos de alguma forma e da melhor forma esta pequeníssima conversa, que é meramente uma abordagem, como eu disse, um lançar de pistas para que agora cada um possa fazer o seu próprio caminho de procura, de pesquisa e de salutar curiosidade. Eu pedi a cada um de vocês, começando pela Tânia, para lerem um curto fragmento. No caso do Mário é relativamente fácil também, visto que há textos relativamente curtos. Pedi à Tânia para nos ler um texto que seja simbólico, identificativo, digamos assim, daquilo que estivemos aqui a falar, de Mário Henrique Leiria. Tá bem. Olha, eu vou ler a Néspera, que talvez seja um dos poemas mais conhecidos e reconhecidos do Leiria, e eu indico que também procurem o Pedro Abrunhosa, lendo este poema, que é muito interessante. Bom, a Néspera. Uma Néspera estava na cama, deitada, muito calada, a ver o que acontecia. Chegou a velha e disse, olha uma Néspera, e zás, comeu-a. É o que acontece às nésperas que ficam deitadas, caladas, a esperar o que acontece. Lá está. Há muito simbolismo por detrás de palavras aparentemente tão simples. Muito obrigado, Tânia. Isaac, vou-te pedir o mesmo, que nos leias um poema de Mário Cesarini. Já li este poema largas dezenas de vezes. Vai ser sempre inaugural. Isso é bom. Afinal, o que importa não é a literatura, nem a crítica de arte, nem a câmara escura. Afinal, o que importa não é bem o negócio, nem o ter dinheiro ao lado de ter horas de ócio. Afinal, o que importa não é ser novo e galante. Ele há tanta maneira de compor uma estante. Afinal, o que importa é não ter medo, fechar os olhos frente ao precipício
e cair verticalmente no vício. Não é verdade, rapaz? E amanhã há bola, antes de haver cinema, Madame Blanche e parola. Que afinal o que importa não é haver gente com fome, porque assim como assim há muita gente que come. Que afinal o que importa é não ter medo de chamar o gerente e dizer muito alto ao pé de muita gente: gerente, este leite está azedo. Que afinal o que importa é pôr ao alto a gola do peludo à saída da pastelaria. E lá fora, lá fora, rir de tudo, no riso admirável de quem sabe e gosta, ter lavados e muitos dentes brancos à mostra. Absolutamente magistral. Meus caros, foi um gosto. Espero que tenhamos conseguido alimentar e espicaçar a curiosidade para que vão procurar mais e mais sobre estes dois enormes autores portugueses. Muitos parabéns a ambos, não só pelo que fizeram aqui, mas pelo trabalho que têm vindo a fazer. O Isaac na leitura de poesia, na divulgação da poesia, numa série de iniciativas em que tem estado envolvido. A Tânia, como já se disse aqui, essencialmente por este magistral trabalho que vai ficar, Tânia. Não sei se tens noção que colocaste o teu nome na história da literatura, portuguesa. Não foges, já não foges. Deixa eu aproveitar e dizer que o ano que vem tem mais um volume. Ai, meu Deus, não acredito. Para quem não percebe a minha cara de espanto, que não é encenada, é que estamos a falar de já existirem 3 volumes de cerca de 600 páginas cada. É só disso que estamos a falar. Fantástico. Absolutamente magistral. Meus caros, mais uma vez, muito obrigado. É por coisas como estas que o Livros ao Oeste tem seguido em frente com muito orgulho e muita alegria. Este ano estamos no ano do reencontro e vamos continuar até sábado, até dia 15, por aqui, um pouco por toda a parte, a repetir a mesma pergunta. Afinal, quantas histórias cabem numa história? Obrigado. Obrigada. Dia de Fusli, ó esvros de lirari valu. Dia de Fusli, ó esvros de lirari valu.